saudade não vai passar, a falta também. Fica uma lembrança que eu sei que ela não existe mais, né? Mas para mim, ela não morreu. Para mim, ela está viajando. Que mude bastante coisa no nosso Brasil, que seja um Brasil de pessoas que amem mais, principalmente os homens. Eles não nasceram de outro homem, eles nasceram de uma mulher. Os depoimentos são de mães de mulheres que foram mortas pelos próprios companheiros. Este é o tal do feminicídio que tanto tem acometido a sociedade brasileira. Dados do Mapa da Violência dizem que no Brasil, a cada 100 mil mulheres, 5 são vítimas de homicídio. Ocupamos a 5ª posição em um ranking de 83 nações nos índices de feminicídio. As situações de violência, elas esbarram em muitos fatores. E, dentre eles, na questão educacional, o machismo, o orgulho, o ego. Então, são fatores muito arraigados na personalidade e que não são tão fáceis assim de serem combatidos. Casos como o de Cíntia de Souza, uma estudante de educação física de apenas 22 anos, que foi encontrada morta em uma fenda do Rio São Jorge em 14 de janeiro de 2015. O assassino, o ex-namorado Paulo Leandro Spinardi, que teria como motivação o fim do relacionamento. Um caso que acabou com a condenação de Spinardi em 23 anos e 8 meses. Um final que trouxe um pouco de alívio para a família. Eu estava lá e vi como é que foi o julgamento. E a gente não podia falar, né? Não podia conversar. Mas eu saí lá de dentro, não era eu, parece que era outro, viu? O espírito limpo. Estou 3 anos. Quer dizer que a gente sente, né? Não esquece. Mas é uma aliviação já bem boa, viu? Outro crime que chocou pela violência foi o de Joane Renata de Oliveira. Ela foi assassinada na frente dos filhos em 5 de outubro do ano passado. O companheiro Alexandre Mendes da Costa teria matado Joane por descobrir uma suposta traição. O homem foi tirar satisfações e acabou esfaqueando a mulher. Na tentativa de defender a mãe, o enteado de 13 anos acabou ferido também. Uma agressividade que chocou a família de Joane, que não esperava tal atitude de Alexandre. Você acolhe uma pessoa, você acha que aquela pessoa é boa, de repente, que nem quantas vezes eu avisei a minha filha, namore, depois existe o namoro, daí o noivado, depois o casamento. Pensa para um filho chamar um pai de monstro. E quando a gente fala, às vezes a gente fala teu pai, né? Eles falam assim, eu não tenho pai. Ele não é meu pai, ele é um monstro. Juliane Nunes, de 33 anos, foi assassinada pelo namorado no bar em que era sócia. A polícia foi chamada depois que os vizinhos ouviram gritos no local. Quando a PM chegou, achou a mulher morta e com várias marcas de agressão na cabeça. O suspeito deixou uma carta na cena do crime, dizendo que acabou com a vida dele e que matou a companheira por ciúmes e amor. Isso não é amor, isso é uma crueldade muito grande, que não tem o que se diga. Para ele não tem o que se dizer. Eu acho que ele fez uma coisa assim monstruosa, porque como ser humano acho que não seria... Não se faz isso. Uma pesquisa do Centro de Estudos Latino-Americanos apontou que as motivações mais comuns para o feminicídio são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda de propriedade sobre a mulher. Os dados ainda mostram que os casos costumam vir acompanhados de tolerância à violência doméstica. Ou seja, é aquela mulher que apanha do companheiro e não denuncia. Para evitar situações extremas, é muito importante que você, mulher, denuncie. Procure apoio quando a violência estiver perto de você. Não vá na conversa nem dos homens jovens, seja lá novo ou velho, seja lá como for, elas que não vão na conversa. Que elas tentem se abrir com a mãe, tentem contar o que está acontecendo. Toda família que está ameaçada, procura a justiça. Em primeiro lugar, procura a justiça, né? Avisa uma família, avisa um e vai procurar a justiça, porque a justiça é feita. Violência não devia existir. Cada pessoa tem o direito de viver, nenhum ser tem direito de tirar a vida do outro. Eu acho que toda pessoa que passa por isso, ou que
sente o perigo, tem que denunciar antes, as autoridades tinham que participar mais da vida dessas mulheres, ou seja, o ser que for, para não chegar ao final como foi essa violência tão grande com a minha filha.